E aqui, pode chegar aqui, ó. Olha lá, cerca de 10 cachoeiras surgem nos paredões de Chapada dos Guimarães. Nos paredões de Chapada dos Guimarães surgiram cerca de 10 novas cachoeiras em meio à formação rochosa. O fenômeno não passou despercebido pelas lentes do guia de turismo Fernando Butura, que filmou o fenômeno na quarta-feira, dia 20. Mesmo com vasta experiência em fotografia na biodiversidade, Fernando ainda se fascina com a majestosa imponência de Chapada dos Guimarães. Nas redes sociais, o clique gerou muitas discussões dos internautas. Um deles disse: moro em Cuiabá tem uns 30 anos e nunca vi isto. Caiubi, falei mesmo certo seu nome? Certinho, é indígena, bom certinho, dia. Bom certinho? Dia. Ó, eu contei 5 naquela imagem ali, até falei que você não tinha contado errado ou não. Mas segundo o fotógrafo aqui, o Fernando, o Caiubi, ele contou 10 novas cachoeiras. Nessas imagens aí, vamos lá. É cachoeira pra caramba, né? É normal isso, não? Isso daí ocorre porque quando você tem chuvas muito intensas, com volume muito elevado, a água não consegue infiltrar naquele topo de chapada e ela escorre, igual escorre na rua da casa da gente, em outros lugares, ela escorre em cima daquele paredão ali. E quando ela encontra ali, em cima da rocha, né, do paredão, quando encontra o paredão, forma essas cachoeiras. Mas esse fenômeno está associado exatamente aos momentos ali de chuvas muito intensas. Então, isso daí, para isso ter sido formado, tem que ter chovido muito ali naquele topo de chapada. Numa situação normal, num volume menor de chuva, essa água ela infiltra dentro dessa rocha. Essa rocha aqui é como se fosse uma verdadeira esponja. Então, aqui dentro dela está o aquífero do Guarani, inclusive. Então, a água infiltra e a água que infiltra vai sair onde? No Rio Salgadeira, no Rio Claro, no Rio Paciência. Mas quando é um volume muito grande, que não consegue infiltrar, absorver ali pela rocha no momento da chuva, ela acaba escorrendo e formando esse tipo de cachoeira momentânea. Acabou a chuva, passou ali um pouquinho de tempo depois, já não vai ter mais essas quedas de água. Ou sempre teve esse fenômeno, dessa vez foi notado, na sua opinião, com mais clareza por todos, em função do problema que passa por lá, você acha isso ou não? É um fenômeno que eu já vi isso em Chapada acontecer. Já teve outras vezes de serem registradas. É claro que agora com o celular tudo fica mais fácil, né? Um tempo atrás era mais difícil registrar esse tipo de fenômeno. Mas é um fenômeno comum naquele local, está associado a essas chuvas muito intensas nessa região de topo ali de Chapada. É claro também agora, como está tendo SIGPAR, é mais fácil das pessoas parar, fazer imagem, então já está indo numa velocidade menor. E talvez esse tenha sido um dos motivos também disso ter sido registrado com tanta clareza e de ser tão discutido. Primeiro ponto, isso aí pode ter influenciado naquele desmoramento lá do Portão do Inferno, esse excesso de chuvas que acabam vazando por ali ou não? Não, nesse dia, inclusive, que teve essa quantidade de chuva aí excepcional, pelo que eu sei, não se teve nenhum registro de queda de bloco, né, nenhum tipo de problema na estrada. Então, não tem uma relação direta exatamente esses volumes de chuvas. É lógico que eles podem favorecer processos erosivos, depende do lugar onde for um volume de chuva muito elevado, pode gerar deslizamento, pode gerar outros tipos de fenômenos, mas nesse caso em específico, ao que se tem registro, não teve nenhuma situação registrada. Aí você está me contando que, por causa da chuva, acontece esse fenômeno. O projeto de se duplicar ali, a gente viu, você deve ter visto também, é cortar esse paredão para fazer uma duplicação. Não exatamente aí, né? Lá no Portão do Inferno, eu tenho imagem ao vivo de lá, do Portão do Inferno, Marina? Ao vivo aqui? Não, tá fora do ar lá a imagem, a câmera? Mas você conhece a região. O projeto que a gente viu, que o governo colocou, ele corta aquele paredão. Isso pode impactar em alguma coisa, assim, num primeiro momento ou não? Em termos de impacto para a água em si, né, impacta na forma como a água infiltra naquele local. Isso é um dos tipos de impacto que com certeza vai ter. Mas do projeto do Portão do Inferno, ao meu ver, ali, o ponto mais complicado é a forma como a obra vai ser executada, por ser um local muito sensível. Não ter vias de acesso até o topo, não existe vias de acesso para chegar com caminhão, com reto escavadeira ali naquele topo. E isso vai ser uma dificuldade muito grande. Então, o prazo, ao meu ver, o prazo de 120 dias ele não é realista. E é uma obra que deve ficar muito mais
longa e mais cara do que o que está previsto. Então, Por essas dificuldades técnicas que tem lá. Agora eu entendi, ou seja, eles vão ter que construir um acesso que é para poder ir cortando e tirando as rochas de lá. É como se fosse, imagina que ali é um desses bolos de casamento. Entendi. E aí você tem que começar a comer da fatia aqui do topo. Não dá para implodir. Não. E não o volume de rocha é muito grande. E aí você tem que conseguir chegar no topo do Portão do Inferno, que é uma altura muito grande ali. Você precisa chegar nesse topo do Portão do Inferno com maquinário, com caminhão, carregar caminhão, descer com caminhão. Só que não existe essas vias de acesso Vai ter hoje. que criar. E aí só para se criar já é um problema muito grande. É uma declividade muito elevada, então vai ter uma dificuldade muito grande nessa obra. Não vejo como sendo uma solução tão simples como foi anunciada pelo governo. Muito bem. De repente pode até ter mudança em função dessa dificuldade aí, né? Então, se o prazo, e aí eu parabenizo o esforço do governo do Estado para tentar encontrar soluções, mas se o que o governo considerou para fins de prazos e de custo, se considerou isso como critério principal, acho que talvez valeria a pena voltar e reconsiderar com critérios mais adequados em relação a essas dificuldades de via de acesso, ao volume de material, a distância que vai ter que ter de transporte para descartar esse material que vai ser retirado dali. Porque dependendo, quando for considerado de uma até forma onde vai ser correta, jogado o material também, né? Tem com tudo isso. certeza. Dependendo onde for jogado esse material, dependendo dessas dificuldades de via de acesso, tudo isso, o custo da obra já pode se transformar em algo mais elevado do que o túnel ou do que o viaduto. E o tempo de execução também. Com certeza não vai ser 120 dias, talvez se mostre uma obra que também vai demorar anos. Então, nesse caso, não faria sentido a escolha dessa opção do retaludamento. Poderia fazer muito mais sentido outras opções, como o viaduto ou, no caso, o túnel. Então, é uma altura muito grande. A gente conseguiu recuperar uma imagem de ontem, ó. Lá no dia 3, a produção conseguiu recuperar essa imagem de ontem. Vai cortar tudo isso aqui, né? Tudo. Tem Tudo que chegar com caminhão, com retroescavadeira, com equipamento subir, no topo. lá no topo. E descer. E descer. E descer. Então, Vai ter que fazer uma estrada para subir e para descer. A proposta é se fazer o acesso pelo outro lado, mas mesmo assim você tem declividades que, se a gente for considerar, são ali de 30, 40 metros que você não tem como ter via de acesso. Então, como que vai subir caminhão carregado, como vai descer caminhão carregado, como vai subir maquinário. E a gente tem que perceber também que essa rocha aqui, ela é toda fraturada, quebrada. Então, na hora que você subir aqui com o maquinário aqui em cima, pode também desprender esses blocos que tem. Então, ou seja, são riscos, né? não é simples. Não é E simples. olha, um exemplo de como que isso não é simples, a fixação da tela, olha o tempo que demorou. E foi paralisado porque foram encontradas complicações em relação ao método de fixação, teve que ter tirante maior. Então, para a fixação da tela, que é algo bem mais simples do que um desmonte de um morro desse, já foi necessário um tempo bem mais longo do que o que estava previsto. Porque não é simples. Ou seja, interditar desmontar. aqui, em alguns momentos, vai ter que interditar de uma vez, então, né? Ou não? Esse é um outro problema. Esse é um outro problema. É um outro problema. Pela proposta do governo, ficaria interditado das 7 da manhã às 5 da tarde, aqui. Só que se aqui em cima estiver mexendo com maquinário, remobilizando, tirando bloco, também não vai ser adequado passar aqui embaixo depois das 7. Porque, para quem conhece áreas de mineração, a queda, às vezes o desprendimento de algum bloco de rocha e tudo, não é exatamente no momento que você está operando ali. Pode ser depois, pode ser 1 hora depois, pode ser 2 horas depois. Então, a instabilidade, ela às vezes é bem pequenininha, é como se a gente estivesse estourando uma corda, sabe? Então, vai estourando um fiozinho, outro fiozinho, e 1 hora estoura de vez. Então, se estiver mexendo aqui em cima, a chance de ter uma queda de bloco durante esse... Essa é a maquete, ó. Durante esse período que a obra está sendo desenvolvida é grande. Então, a utilização da rodovia é até perigoso utilizar ela durante o desenvolvimento da obra. Começa daqui, ó, do topo para a base. Então, para chegar e fazer o desmonte de rocha, tem que começar o retaludamento, né? Tem que chegar com o caminhão e tem que chegar com o maquinário no topo. No topo. Então, bem aqui assim, aqui já mostrou ele já quase todo rebaixado, né? Mas ele viria aqui para cima ainda. Então, é uma obra bem complicada. É um desafio.
Eu faço a aposta que não faz em 120 dias. Não a gente faz, pode fazer a bet Portão do Inferno aí. E aí, brincadeiras à parte, Sim, mas entendi. não tem como em 120 dias isso. Mas é preciso que seja feito. Eu acho que é preciso avaliar essas outras duas opções, que é a do viaduto e do túnel. Porque o viaduto, ele seria aqui nessa parte em cima do Portão do Inferno, não envolveria desmonte de rocha, não afetaria sítio arqueológico, não teria nenhum outro tipo de impacto desse tamanho. O túnel teria uma quantidade de rocha muito menor que seria impactada, então também é uma obra mais simples para ser executada do que esse desmonte de rocha em alguns aspectos. Então talvez essas soluções do viaduto e do túnel precisem voltar para a discussão. Porque eu acredito que a liberação dessa obra pelos órgãos ambientais não vai ocorrer com facilidade. Tá certo. Caiubi, Caio Bi. obrigado pelos esclarecimentos aqui. Seja bem-vindo, volte sempre ao programa. Gostei do papo aqui. Obrigado. Obrigado. Gente, tá aí, ó. São 7 horas e 35 minutos, faltando 25 minutos para as 8.